Olá, meus amados, graça e paz por intermédio do Espírito Santo. É uma satisfação muito grande estar junto com você mais uma vez por meio desse vídeo, trazendo até o teu coração as informações do reino dos céus, o conhecimento da palavra de Deus. Eu quero refletir com você hoje no Salmo 32, versículo de número 7, que diz assim: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Davi, quando ele expressa essas palavras aqui, ele está ali expressando, né, a alegria de uma pessoa quando alcança a misericórdia de Deus. Ele tinha feito coisas erradas, tinha pecado, e ele tinha então perdido até a alegria da salvação, como ele expressa lá como ele diz lá no Salmo 51, né, ele perdeu a alegria da salvação pelo pecado que ele havia cometido. E aí ele vai para Deus então e começa a orar, começa a clamar a Deus, e Deus perdoa ele daquele ato que ele havia feito, e ele expressa aqui então a importância de uma pessoa ser alcançada pela misericórdia de Deus. Se você ler todo o Salmo, você vai perceber a alegria que houve ali no coração de Davi, né? Aquele peso que sumiu. E eu quero dizer para você também, meus amados, que às vezes você tem sentido um peso sobre os seus ombros, né? E talvez seja alguma coisa que você fez aí que não foi do agrado de Deus e acabou aí prejudicando alguma área da tua vida. Então, o meu conselho para você é: corra para o Senhor, né? Busque um encontro no Senhor Jesus Cristo, e Ele é misericordioso e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. E Davi, ele expressa aqui com seus sentimentos, né, a alegria de uma pessoa quando ela alcança essa misericórdia. E diante de um mundo tão violento que nós vivemos, onde o amor já não existe mais, né, as incertezas, a angústia tem dominado aí o coração das pessoas, o ser humano ele se sente aí cada vez mais inseguro diante de tudo isso daí. E você, como um cristão, né, você tem que encontrar um refúgio e um descanso no Senhor. Observe que Davi ele começa dizendo aqui: Tu és o lugar em que me escondo, né? Ou seja, Tu és aí o meu esconderijo, né? Davi ele fala aqui de uma vida feliz e segura que o homem encontra ao lado de Deus. Então, se você está procurando felicidade para a sua vida, se você está em busca de algo que te satisfaz, eu quero dizer para você que este alvo que você tem que alcançar é o Senhor Jesus Cristo. Davi, mesmo ele sendo um rei, né, ele tendo ali um grande exército muito bem armado à sua disposição, ao seu favor ali, ele sabia que se Deus não fosse com ele, ele seria derrotado em todas as batalhas. Então, se Deus não for com você também, meu amado, você vai sempre ser derrotado, né? E é por isso que ele não dava aí um passo, né, sem antes buscar a Deus, sem antes consultar ao Senhor. E é o que nós devemos fazer também como cristão: jamais dar algum passo na nossa vida, tomar alguma decisão sem antes consultar a Deus. E por que Davi não fazia nada sem antes buscar a direção de Deus? Porque nas horas de angústia ele sabia que era Deus quem o consolava. Olha só o que ele diz, a parte B do versículo aí, ó: Tu me preservas da angústia. Ele sabia que era Deus quem o preservava da angústia. E é a ação do Espírito Santo de Deus em nós que vai nos livrar da angústia. Observe que Davi, lá no Salmo 51, quando ele está orando a Deus pelo pecado que ele havia cometido ali, pedindo a misericórdia de Deus, ele pede para o Senhor também: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, né? Porque ele sabia que o Espírito Santo de Deus é quem nos livra, quem nos preserva da angústia. O Espírito Santo ele entra em ação e ele vem para consolar e nos dar força
nos momentos difíceis. É o Espírito Santo quem vai repreender aí a tristeza no teu coração e colocar alegria, porque ele é um espírito alegre. É o Espírito Santo que repreende aí a decepção na tua vida, e ele vem com a convicção, ele é a convicção, né? Nas horas de dor da tua vida e nas horas de sofrimento, o Espírito Santo ele vai te confortar, ele vai te consolar, porque o Espírito Santo ele é o antídoto contra a angústia, contra as dores, contra todo o mal que levanta contra nossas vidas aí e tenta rondar o nosso coração. Então Davi ele sabia muito bem disso, que Deus ele era ali a solução nas horas de angústia que ele sentia. E é o que você precisa saber também. Deus é a solução nas horas de angústia da tua vida. E na parte C do versículo ele vem dizendo assim, ó, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Observe, meus amados, quantos livramentos Deus tem te dado, né? De quantas enroscadas aí Deus tem te livrado, de quantos problemas Deus tem te livrado. Então é importante você entender que o Senhor, ele coloca em você um novo cântico, né? E quando você começa a louvar, começa a adorar a Deus, Deus ele te preserva de todo o mal. Aqui quando fala de nos cinges de alegres cantos, está falando aí de vestes de santidade, de salvação. É quando o cristão aí reveste do Senhor Jesus Cristo e ele se vê livre da morte espiritual, se vê livre dos problemas. Aí ele começa então a expressar do mais profundo da alma dele a gratidão a Deus, porque Deus o salvou. Então, meu amado, o bem mais precioso que você possui é a tua salvação, e você tem que guardar isso, você tem que louvar a Deus, porque o Senhor tem te livrado do inferno, né? E o cântico que Davi cantava a Deus substituía o soluço, né, do choro dele ali. E a Bíblia fala assim, né, o próprio salmista Davi dizendo que ele é cercado por todos os cantos aí, com cânticos de livramento, né? E para onde quer que ele virasse ali, ele estava sendo motivado a louvar a Deus. Então é o que nós temos que fazer também. Para onde quer que nós vamos, qualquer atitude que vamos tomar, nós temos que ser motivados a louvar a Deus, né? Antes, Davi ele via aí apenas o seu pecado diante dele, como ele diz lá no Salmo 51, versículo 3. Ele via somente o pecado diante dele, e aí ele ia se calando ali acerca daquele pecado, ele ia se calando, como ele vem dizendo aqui no Salmo 32, o verso de número 3, ó. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todos os dias. Então, quando a pessoa se cala diante do pecado dela, diante dos erros, ela vai sofrer sérias consequências com aquilo ali. E Davi, ele adverte aqui para que nós possamos orar a Deus e pedir perdão, né, enquanto é tempo e enquanto nós podemos encontrá-lo. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar ao Senhor, né, enquanto se pode achar, devemos invocar o nome dele enquanto ele está perto. Deus ele nos disciplina, né, e para que nós possamos viver aí uma vida em comunhão com ele. Deus ele disciplina o crente aí que às vezes acaba deixando, né, o pecado ir acumulando, aí Deus começa a disciplinar, então, para que a pessoa caia em si e reconheça, eu preciso da misericórdia de Deus. E Davi, ele não tinha mais medo ali de enfrentar os adversários, enfrentar os problemas, enfrentar as lutas, porque ele sabia que o esconderijo dele era Deus. E é isso que você tem que fazer também. Nas horas difíceis da tua vida, se esconda no Senhor. Se refugie em Deus, porque Ele te dará alegres cantos de livramento. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente com essa palavra, com essa reflexão, e que o Espírito Santo possa trabalhar no teu coração aí, trazendo paz, trazendo alegria para você. Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.